A vida de Adão e Eva no Jardim do Éden era algo análogo ao cotidiano de crianças sob os cuidados de sua mãe. A humanidade havia nascido em pureza, conforto e comodidade, com todo o necessário sendo provido sem um esforço que trouxesse cansaço, e uma segurança dos perigos de fora que era garantida pela própria ação dos emissários de Deus. Suas vidas dentro do jardim possuíam um prospecto de contínua tranquilidade, até que a tentação da serpente fez com que o homem desobedecesse a única restrição a ele imposta para continuar com sua estadia. Como punição, Deus os expulsa de seu recanto de paz e assegura o sofrimento a homem e mulher em pontos diferentes. A Adão, a agrura contínua e que deveria carregar por toda a vida de se conseguir seu sustento sob suor e cansaço. Já para Eva, grandes dores que acompanhassem seus partos, de modo que mesmo a felicidade da vinda de filhos seria marcada pelo castigo. Quase tudo que foi sofrido pelos humanos originais, então, o foi em caráter punitivo, como uma repreensão por um comportamento reprovável, desobedecendo ao Senhor, enquanto do lado de fora dos portões estariam expostos ao que houvesse ali para os afligir. Ou seja, parte do seu sofrimento vinha como uma forma de castigo de seus atos, contudo, outra parte não. Mas, em que poderia consistir esses eventos que eram tão bem aturados e sobre os quais ambos os pais da humanidade não foram advertidos? Em teoria, os eventos de Gênesis sobre a entrada do pecado original na conta humana e suas consequências têm influência direta em outra história bíblica, sendo uma das mais emblemáticas em todo o Antigo Testamento, influenciando posteriormente o conto de Dr. Fausto. Tem-se o demônio colocando em xeque a fé de um homem diante de Deus, aquele tendo todas as condições para continuar assim, mas ser pio na bonança e na fortuna parecia uma tarefa fácil. Se Deus permitisse que o inimigo tocasse nesse tal Jó, sua fé certamente se abalaria e ele não seria mais nem tão reto, nem tão fiel. As condições foram aceitas. Era permitido que Jó fosse tocado para que sua constância estivesse colocada à prova. E a partir de então, todo tipo de infortúnio ocorreu em sua vida. Ele perdeu seus filhos, sua riqueza, sua propriedade, seus rebanhos foram dizimados. Em estado de mendicância, Jó se encontrava nos cantos das ruas com um caco de telha raspando as feridas em sua pele. Ele havia contraído lepra. Sequer um evento de boa fortuna ocorria a esse homem desde que o inimigo teve permissão para intervir em sua vida. Para todos os efeitos, ele estava arruinado. No caso de Jó, no entanto, havia ao menos um dos agentes espirituais ao seu lado, Javé preservando sua vida, mesmo que o demônio colocasse em constante provação. E se um deus fosse ele mesmo quem estivesse contra um indivíduo? Esse era o caso de Hércules. Filho de Alquimena com Zeus, Hércules se tratava expressamente de um semideus, demonstrando tanto destreza quanto força extremas. Como era típico de Hera, porém, sempre ciumenta com relação ao seu marido, passou a nutrir uma raiva inabalável contra a criança. Ela era o fruto de uma relação extraconjugal do rei dos deuses com uma mera mortal, e tanto não poderia ser admitido. Como uma de suas primeiras investidas contra ele, Hera envia duas serpentes para que o envenenem, e então ela possa se livrar dele como um incômodo. Excepcional, no entanto, a criança agarra e enforca a ambos os animais como em uma brincadeira, e se livra do perigo enviado por uma deusa mesma. Esse primeiro incidente mostraria sob quais condições se daria o resto de sua vida. Em uma tentativa de apaziguar a deusa, Alcmena a honra, nomeando seu filho segundo seu culto, Heracles. Glória a Hera. De nada adiantou. Já adulto, casado com Mégara e com filhos, Hércules é novamente assaltado por Hera, que dessa vez o envolve em loucura, na qual ele assassina toda sua família, jogando o herói em uma culpa aguda por atos que sequer foram realmente resultados de seus impulsos. Viver enfrentando as vicissitudes da vida parece se tratar de uma tarefa suficientemente difícil quando o mundo terreno é a sua única preocupação. Quando, porém, um Deus resolve auxiliar a vida em sua tarefa, trabalhando constantemente contra o indivíduo, manter-se em pé deixa de depender do acaso e passa para o campo da afirmação. Como exemplos adicionais sobre o sofrimento, trata-se aqui de uma história mais e outra menos conhecida pelo público ocidental: Ulisses e Milarepa. Sobre a mais conhecida, detalhes adicionais acerca da grande jornada de Odisseu de volta para seu lar podem ser encontrados no ensaio Como se Fazer uma Odisseia, onde se discorre sobre o contexto em que se passa o enredo do épico, sobre o caráter do protagonista e suas aventuras e desventuras. Um ponto além disso a ser explorado é que, mesmo que não houvesse uma intervenção divina para que Ulisses e seus marujos fossem punidos pela ofensa física a um filho de Poseidon, a viagem até que se chegasse à Ilha dos Ciclopes já havia sido suficientemente penosa. Adicione-se a isso os já acumulados 10 anos de guerra nos arredores de Troia,
com um de seus anos mais conturbados sendo aquele narrado na Ilíada. Os eventos relatados na Odisseia tratam da agonia do personagem principal enquanto distante de casa, e de como era atormentado pelo fato de que, não importassem seus esforços, não conseguia aportar em Ítaca. Teve ao seu lado por vezes grandes figuras que o tentavam auxiliar em sua travessia, como Hino, Atena e Éolo. Contudo, a vontade que prevalecia era sempre a de Poseidon, mesmo quando o curso já estava em seu fim, Odisseu se aproximando e chegando na Feácia, onde se encontraria com a princesa Nausicaa. Apesar de seus homens serem erráticos e viciosos, ainda eram seus subordinados, e o rei Itacense sentia a necessidade ou obrigação de os proteger em sua estima. Isso não foi suficiente para que os pudesse preservar, de forma que perdeu, pouco a pouco, seus marujos guerreiros, ao fim do que se encontrou sozinho em sua jornada. Sua longa aventura o fizera perder tanto seus companheiros e concidadãos, seus barcos, todos os seus pertences e mesmo as roupas de seu corpo. Tal qual Jó, tudo o que havia sobrado para Ulisses havia sido sua fé e ele mesmo. Quanto à história de Milarepa, trata-se de um enredo de tradição budista que conta os sofrimentos de um jovem e seu crescimento espiritual em busca de expiar seus pecados. Apesar de proveniente de uma família rica, Milarepa perde seu pai quando ainda muito pequeno e sem idade suficiente para que pudesse reclamar sua herança. Para aguardar pelo momento certo para que a entrega fosse feita, a propriedade da família é deixada aos cuidados de um tio e uma tia, que expoliam seus bens, enquanto rebaixam Milarepa, sua irmã e sua mãe à condição de servos nas plantações. Após anos de infortúnio e humilhação e a tentativa frustrada de sua mãe de o colocar legalmente em maioridade para acabar com seus problemas, eles são todos expulsos das terras que lhes são de direito, sem que um único parente ou conhecido tentasse ajudar ou os proteger da má-fé de seus tios. Humilhada, sua mãe impreca a Milarepa que aprenda magia e que mate a todos os culpados pela sua tristeza. O que se segue é a busca de Milarepa por conhecimentos ocultos com um mestre que sabia deles, sua execução desastrada e a dizimação da vila de sua antiga propriedade. Criança, Milarepa foi submetido a todo tipo de provação, sua família não tendo a presença do pai para que os protegesse e assegurasse seu conforto na riqueza. Quando crescido, depois de toda a dificuldade em conseguir um mestre que o ensinasse magia, teve que lidar com as consequências morais de ter sido o agente da morte de quase toda a população presente em suas antigas terras, vagando em busca de uma forma de ser absolvido de um pecado tão grande. Esses dois exemplos mostram dois casos de constrangimento de uma figura contra a outra. O primeiro se tratando de um deus contra o homem, o segundo de homens contra homens. Entretanto, e se quem for perseguido se tratar ele mesmo de um deus? Em seu Do Contrato Social, Jean-Jacques Rousseau aponta a disparidade entre o caráter do homem e do Estado. Segundo o autor, não pode haver inimizade direta entre esses dois entes, considerando-se a diferença entre seus caracteres e sua magnitude. Tendo o Estado plenos recursos para agir contra seus inimigos, este seria não um caso de confronto, mas simplesmente de constrangimento contra um indivíduo. O argumento é interessante do ponto de vista teórico, mas certas verificações históricas podem fazer com que sua fundamentação fique enfraquecida após uma tentativa de contraprova. Um dos casos contrários à ideia e melhor conhecido, já podendo ter sido considerado pelo autor durante o desenvolvimento de seu trabalho, é o de Jesus de Nazaré. Quando Jesus histórico passou pela região do Levante, trabalhando em seu ministério de pregação e carregando multidões consigo, a província da Judéia se tratava de um reino cliente do Império Romano, tendo parte de sua administração delegada a Roma. Assim, quando Cristo começou a ser considerado pelas autoridades da região como um baderneiro e levantador, ele não somente se tornou alvo da administração local, sim também um problema a ser manejado pelas próprias mãos do império. O crescimento do ministério de Jesus implicava diretamente no aumento de críticas e escrutínio, perseguições e acusações públicas que aumentavam constantemente em magnitude. Durante essa escalada, a situação do capital do movimento e de seus 12 principais discípulos se tornava progressivamente mais delicada, apertando um cerco político e social que terminaria na captura do Messias, sob as condições como atestadas no Novo Testamento. Não se deve perder de vista que a administração da Judéia, na tentativa de interromper o avanço de Jesus, apelava diretamente à ação e julgamento do Império Romano, e que, para esses, o tratamento dado a crimes considerados como graves era a punição capital por crucificação, e essa era por si só um flagelo considerável. Apesar de não se poder compreender como uma tendência religiosa e social geral na Grécia,
As obras de Homero podem servir ao menos como um demonstrativo do comportamento dos povos helênicos em seu próprio tempo, o que já é o suficiente. A repetição de alguns hábitos pode marcar que esses eram consolidados e repetidos no dia a dia da época, em um tempo subsequente e anteriormente. Assim, fica claro um ponto comum entre as orações feitas ao longo do texto da Ilíada, em que os pedidos aos deuses costumavam girar nos entornos da proteção, que podia ou não ser cedida dependendo dos planos que o próprio Deus pudesse possuir, honra, presente ou futura, e força. Ou seja, o material era irrelevante diante das verdadeiras bênçãos que os deuses estavam aptos a proporcionar. Pedia-se que os deuses assegurassem os três estágios de um combate contra os infortúnios. Primeiramente, a força para que se pudesse combater, então, a proteção necessária para que se pudesse prosseguir, e, após, que honra e glória fossem concedidas ao suplicante. Quando não, versões mais simples, mas sempre com o mesmo conteúdo geral era feito. No alto das torres das muralhas troianas, ao abraçar sua esposa Andrômaca e seu filho Escamandrio, também chamado carinhosamente pelo povo de Astyanax, Heitor ora para que seu filho cresça e se torne honrado, e um combatente ainda melhor que seu pai era. E Heitor era, ele mesmo, um guerreiro formidável. Com isso, caso sua oração fosse atendida, o destino de Astyanax, como um bom governante, estava assegurado, e, como o efeito colateral de seu pedido ser atendido, Troia seria automaticamente protegida para que tal futuro pudesse ocorrer. E com a partida de Patroclo para o campo de batalha, vestindo as armas e a armadura de Aquiles, com a intenção de confundir o inimigo, o filho de Peleu pede para que seu amigo protegesse as naus gregas, do mesmo modo que retornasse em segurança para o acampamento. Caso o segundo pedido em sua oração fosse concedido, as chances seriam grandes de que o primeiro também fosse concretizado. O que Aquiles não sabia era que aqueles eventos faziam parte do cumprimento do seu próprio destino, ele devendo voltar à luta, prevalecer sobre os troianos e aliados e ali perecer. Para isso, somente metade de sua oração seria ouvida. Patroclo conseguiria proteger o acampamento grego, mas não deveria retornar com vida para junto dos barcos. Fique notado, contudo, que no momento de dificuldade, segundo Homero, o costume não era pedir por um milagre que trouxesse a solução, mas forças e condições para a superar. Em sua sequência lógica, a Odisseia de Homero, Ulisses já sabia que, apesar do desfavor de Poseidon, Atena lhe era favorável. Então não fazia sentido que ele pedisse algo que a deusa já providenciava. E ela não cedia ao rei de Ítaca somente o quanto de proteção fosse possível, como por vezes era ela quem desenvolvia e auxiliava em colocar os planos para serem executados. Ela já havia providenciado a proteção e a glória para que ele alcançasse. Faltava a força, e de nada adiantaria se ela o animasse e, por sua vez, ele não se esforçasse minimamente para atingir seus objetivos. Desse modo, para honrar todo o trabalho que a deusa tivera para cumprir com seus pedidos em suas orações, o que faltava para conseguir retornar para casa era colocar suas energias e sua astúcia na mesma direção dos planos de Atena. Ela pavimentou o caminho, no entanto, quem deveria andar para chegar aonde queria era ele. Enquanto isso, do lado abraâmico da história, o que era requerido para se vencer os infortúnios da vida era a constância, a manutenção da fé e se continuar caminhando não importassem os obstáculos. Foi um mote hebraico trazido desde o início de sua história como documentado no Antigo Testamento. Mesmo após todo tipo de infortúnio, perdas e flagelos físicos, Jó se dispôs a apontar e culpar a todos em sua vida, menos a Deus. Ainda que seu esposo tivesse dito para que tanta dor terminasse, amaldiçoasse a Deus e morresse, sua resposta foi uma repreensão e uma chamada à submissão. Apesar de seus companheiros imprecarem para que ele desistisse, ele não via motivos para que o fizesse, considerando que sua fé na providência divina bastava para que ele continuasse com sua vida. A receita de Jó para a superação do mal da vida era o aceitar como uma ocorrência, tanto quanto o bem também o era, e prosseguir acreditando que, mesmo quando não houvesse uma outra saída, uma nova seria fornecida por Javé, e essa seria a melhor possível. Essa linha de admissão dos eventos como são não somente se provou eficaz no caso do conto de Jó, mas foi seguida pelo Messias mesmo em seus últimos momentos antes de sua captura e julgamento popular. Jesus aqui, o verbo do apóstolo João, o jovem, é conhecido daquilo que existe no mais sutil dos planos do Pai para seu ministério, tanto quanto o desfecho necessário para que os acontecimentos que culminariam na remissão dos pecados do homem se cumprissem. Apesar de ser o filho, ele ainda era feito carne, e sabia das consequências disso para os próximos dias. O que ele havia sentido até então foi a experiência de ser feito da própria criação, ser feito homem. Contudo, entregar-se aos desígnios dos planos profetizados implicaria em uma crucificação,
que se tratava de uma das mais dolorosas mortes impostas pelo sistema penal romano. E não só isso, era também uma das mais agonizantes, por não se tratar de uma pena instantânea, mas o indivíduo a ela submetido aguardava em um ritmo lento por seu fim para que ele chegasse. Em uma das mais emblemáticas cenas do Novo Testamento, em sua apreensão, Jesus suava sangue e apelava em oração, a forma de comunicação do Espírito, como descrito em Mateus 26, 39b. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Assim como Jó, o Nazareno compreendia a importância das crenças nos desígnios do Pai e, confiando, se submeteu e se entregou. Após o desenrolar de seu enredo, que o levou até o mais fundo do arrependimento, e querendo se limpar dos seus erros, Milarepa enfim chega ao seu último mestre, Marpa, o tradutor, que cuidava de seus assuntos espirituais na qualidade de educador, mas que possuía também uma família que o auxiliava em sua propriedade. Um dos homens mais conhecidos e conceituados do budismo em sua época, Marpa se tratava da melhor escolha para que auxiliasse Milarepa a entrar na forma correta de contrição e se livrar do peso moral e do peso espiritual da culpa que carregava consigo. A viagem do jovem até a casa do mestre foi difícil não somente pela distância em si e pela pobreza que o assolava, mas também pelo peso que constrangia seu coração. Ter encontrado Marpa era o ponto de esperança que ele tinha de se livrar de seus crimes e, enfim, ter paz de espírito. Entretanto, as coisas não eram tão simples assim. Marpa se mostrava constantemente um mestre de uma dureza que não arrefecia e que não poderia ser desafiada. As tarefas impostas por ele como condição para que Milarepa se tornasse iniciado sob sua tutela exigiam uma condição física que o jovem não possuía e que talvez ninguém possuísse, mas que eram impingidas sem qualquer demonstração de misericórdia por parte do mestre. Adicionalmente, o tratamento que era dispensado ao novato não encontrava par em qualquer outro dos discípulos de Marpa, além de nenhum outro ser submetido às mesmas imposições físicas e ao mesmo tratamento humilhante. Por vezes, a mulher do mestre se viu obrigada a intervir, pedindo para que seu marido arrefecesse o tratamento desumano que dispensava a Milarepa, além de oferecer comida, pomadas para suas feridas e mesmo o aconselhando a ir embora para não sofrer mais tanto, e fornecendo condições para que o jovem efetivamente fugisse. Porém, ainda que concordasse e que tivesse partido uma vez, Milarepa retorna. A dor em seu coração era demais, e ele precisava que seus pecados fossem expiados. A história de Hércules é uma das mais trágicas dos semideuses. Para o filho de Zeus, não houve descanso desde o começo de sua vida, tendo que lidar com a raiva e ciúmes de Hera. Os caprichos da deusa o privaram de toda uma família, e tentar se lavar dos seus pecados o levariam a 10 trabalhos, que terminariam por se tornar os 12 tão famosos. No fim das contas, o herói tornou a se apaixonar, unindo-se a Dejanira, que se tornaria o catalisador para uma nova onda de sofrimento. Quando, tendo acreditado que estava perdendo o amor do marido, Dejanira embebe a túnica de Hércules no sangue do centauro Nesso, que ela acreditava servir enganosamente como uma poção do amor, mas que estava contaminado com o veneno da Hidra de Lerna. Percebendo que havia envenenado seu amor, Dejanira morre, provendo mais uma grande dor ao personagem. Com mais um luto em seus ombros, as perseguições acumuladas de Hera e uma dor excruciante do veneno percorrendo suas veias continuamente, já que era forte demais para morrer, teve sua pira funerária acesa por Filoctetes para que pudesse enfim ir ao Hades encontrar paz final. Em uma reviravolta de enredo, o que ocorre na verdade é que somente sua essência humana é consumida pelo fogo, seu lado divino sendo apurado e purificado. Assim como já havia ocorrido com Dionísio, deixou de ser um semideus, passando por uma apoteose e se tornando um deus completo. Como consequência, foi recolhido pelos céus e acolhido no Olimpo pela própria Hera, que mostrou que, na verdade, seu problema com ele era seu lado humano, e não com ele mesmo, cedendo a mão de sua filha, Hebe, a deusa da juventude, em casamento ao novo deus. E ainda no que diz respeito à purificação, apesar de não se tornar um deus, a longa e exaustiva viagem de Ulisses em seu retorno a Ítaca carrega o mesmo motivo. A cada nova aventura, não somente parte de seus homens, sua riqueza, seu espólio de guerra ou mesmo seus barcos eram deixados para trás. Tudo isso fazia parte da figura de Ulisses, e a pressão imposta por Poseidon fez do rei um homem mais humilde. Ainda existia astúcia em sua mente, e seu caráter desafiador continuava intacto, mas seu coração estava mais puro. Ele conhecia melhor o valor de seu lar, e seu maior presente não foi chegar à ilha
após seus 20 anos de ausência, e sim se reunir à sua família. Já Milarepa não tem uma família a qual retornar. Em um encontro futuro com sua tia, percebe que ela é ainda pior do que a conhecera dos anos anteriores. Seus problemas começaram com seus tios, e os erros que o levariam até Marpa foram causados primariamente por sua mãe. E quando reencontrara sua irmã, não existia uma relação fraternal real entre os dois. Seu arrependimento havia levado para um caminho que o conduzia a ele mesmo, mas sua relação com seu mestre causou problemas suficientes para que o jovem pensasse que não poderia haver uma solução para si, que não conseguiria se tornar um iniciado propriamente e que deveria viver o resto de sua vida com um peso em seu coração. Marpa, entretanto, foi confrontado e revelou que, na verdade, não havia o que ser espiado em seu novo aprendiz. Seu remorso era o bastante para que servisse como punição para qualquer erro que Milarepa tivesse cometido. Seu comportamento para com ele se deu pois percebeu que Milarepa tinha uma capacidade tremenda, muito provavelmente que permitiria atingir a iluminação, em vez de somente uma penitência. Ele confessa que sempre que tomava uma medida excessivamente dura durante o dia, suas noites eram cheias de lágrimas e arrependimento, mas que tanto era necessário para que seu novo discípulo alcançasse todo o seu potencial como um iluminado. A temática do sofrimento como uma provação ao final da qual se encontra as graças de uma divindade ou a elevação do espírito leva de volta à história de Jó. Apesar de sua forte fé, o homem ainda demonstrou algumas fraquezas, atestando coisas que não agradaram a Deus ao longo do enredo. Como um homem crente, ele havia passado no teste ao qual foi submetido. No entanto, sendo ele humano, ele tinha certos defeitos que denunciavam que possuía um nível de impiedade que deveria ser corrigido. O livro contém capítulos inteiros de Deus repreendendo a Jó pelo seu desvio, o admoestando de modo a o corrigir, ou seja, a estar em melhor conformidade com o que era a retidão do divino. Mas essa foi uma última ação, que serviria mais como uma correção do que como uma desaprovação que levasse Jó a cair da graça. Como punição para os amigos de Jó que ofereceram maus conselhos que levariam contra os desígnios de Deus, ele os humilhou, ordenando que oferecessem sacrifícios expiatórios sobre os auspícios de Jó, e que eles só seriam aceitos caso o homem aceitasse orar pelos amigos e validasse tais sacrifícios. E quanto ao próprio personagem principal, como prêmio pela sua constância, disse que ganhou em dobro tudo o que perdera, teve filhos e filhas excelentes e viveu além do comum, desfrutando de dias de prosperidade. Independentemente de quais sejam religiões antigas ou que vêm de uma tradição que date de séculos ou milênios, tiveram tempo suficiente para apurar e cristalizar a questão do sofrimento na vida do ser humano. Quando homens comuns são colocados diante de situações complicadas que os possam constranger, sejam em textos sagrados ou em contos mitológicos, apresenta-se uma analogia sobre como conduzir diante das agruras dos anos de vida. Contudo, quando mesmo deuses e outros seres superiores são vistos sendo acometidos por eventos adversos, muitas vezes ao extremo, o que se tem é uma análise mais profunda. O sofrimento de um homem não é nada para um deus, e poderia ser superado sem muito ou com esforço nenhum. Já o sofrimento de um ser divino deve ter uma intensidade que não seria tolerada por um ser humano comum, ou que colocaria em risco mesmo a forma mais essencial de sua vida. Logo, é um sofrimento extremo, e o sofrimento em seu máximo exige força máxima. E quando um Deus demonstra seu máximo, não recorrendo aos seus poderes para livrar de amarguras do mundo, o que ele faz é dar um exemplo. Mostra-se que até ele se submeteu e venceu, e que esse é o comportamento esperado. Desse modo, o que todas as tradições falam sobre o sofrer como um confronto ativo ou passivo, sua mensagem final, em geral, é somente uma. Não importa o quão difícil e tortuoso seja o caminho, o que se deve fazer é continuar andando.